A cidade de São Luís, marcada pela colonização de holandeses, franceses e portugueses, que tem na sua gente uma mistura de raças, decide no domingo, dia 15, que cidade quer ser nos próximos 4 anos. Seu destino está nas mãos do seu povo. Há 4 anos, o Ponto e Vírgula oferece a esse povo a possibilidade de conhecer os pormenores da política local, cumprindo o papel de despertar no ludovicense um olhar crítico sobre a cidade, seus problemas e personagens. Esta noite, marcamos o ineditismo de promover, juntamente com a tradição de cobertura jornalística do Sistema Difusora, um encontro entre os 8 candidatos de partidos com representatividade política no Congresso, para que você, eleitor, tenha melhores condições de decidir o seu futuro e o da cidade. Nós estamos fazendo história. Olá, boa noite. O programa Ponto e Vírgula tem a honra de receber os candidatos a prefeito de São Luís nesta reta final do primeiro turno, lembrando que convidamos 8 candidatos com representação no Congresso Nacional. Agradecemos aqueles que atenderam ao nosso convite e que estão aqui para um debate salutar de ideias. Os candidatos Geisael Marques, Franklin Douglas, Rubens Pereira Júnior, Bira do Pindaré, Duarte Júnior, Neto Evangelista, Eduardo Braide e Iglesio Moisés, os candidatos convidados a participarem deste debate. O debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Difusora, Rádio Difusora FM e portal MA10. O debate, conforme regras apresentadas durante reunião com assessores dos candidatos, está dividido em 4 blocos. E nós registramos a ausência de 2 candidatos. Seus nomes serão tirados aqui para que não corramos o risco de sorteá-los. Os candidatos Eduardo Braide, que está ausente, e o candidato Duarte Júnior, também ausente. Neste primeiro bloco, todos os candidatos perguntam e todos respondem. Como temos uma sobra de tempo, será dado aos candidatos a oportunidade para que eles façam suas apresentações em um tempo de 1 minuto. E nós começamos pelo candidato Geisael Marques. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Obrigado à TV Difusora por mais uma oportunidade para que a gente possa debater sobre nossas propostas. Eu estou concorrendo nesta eleição de um modo desigual, de um modo muito prejudicado pela lei eleitoral brasileira, e lamento muito por isso. Talvez você que esteja me assistindo em casa neste momento nem saiba ainda que eu sou candidato, isso há 3 dias da eleição. Nós temos caminhado muito pelas ruas, levado o nosso nome, o nosso número 18, temos aproveitado também as oportunidades na rede social para divulgar as nossas ideias, mas lamento muito que o sistema político brasileiro repita as injustiças da sociedade, onde quem tem sempre tem a possibilidade de ter mais e quem tem menos precisa se esforçar muito para conseguir alguma coisa. É preciso que isso seja revisto, é preciso que isso seja mudado. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação com relação a isso. Eu sou Geisael, meu número é 18. Me ajude a chegar no segundo turno da eleição. Obrigado, candidato Geisael. Agora o candidato Franklin Douglas. Boa noite, meu amigo, minha amiga. De início, eu quero prestar minha homenagem a toda a área Itaquibacanga, a Anjo da Guarda, ao Teatro do Grita. A minha homenagem ao grande Gigi Moreira, que partiu por conta da Covid. Gigi Moreira, presente. Segundo os meus amigos e minhas amigas, quero lamentar a ausência do Hertz, do PSTU. O Hertz com certeza estaria aqui junto com o Gesiel, comigo,
apertando os candidatos deputados neste debate. Tinha tempo para incluí-lo. A ausência do Braide, do Duarte, especialmente do Braide, acusando que aqui vai ter uma baixaria, eu quero repudiar a ausência dele e dizer que se depender de nós, não. Esse debate será de alto nível, trarei propostas e, sobretudo, trarei os invisíveis para esse debate. Aqueles que estão sem emprego, aqueles que estão sem oportunidade e que estão invisíveis aos deputados candidatos e aos donos do poder. Eu sou o candidato do PSOL, UP e PCB. Eu sou o Franklin. Obrigado, candidato Franklin Douglas. Apresentação do candidato Rubens Pereira Júnior. Boa noite, eu sou Rubens Júnior. Depois da pandemia, a cidade de São Luís precisa se reerguer rapidamente. E eu sei como fazer isso. Sei por causa do meu caráter e da minha trajetória. Eu fui deputado estadual, líder da oposição na Assembleia contra o governo Rosiana Sarney. As principais denúncias de corrupção, eu que fiz, porque esse é meu lado, que combate a corrupção. Eu tenho uma ficha limpa, não sou investigado pela Polícia Federal, não escondo a verdade. Como deputado federal, eu fui da Comissão de Orçamento, coordenador da bancada do Maranhão no Congresso Nacional e, por 3 vezes, o melhor deputado pelo Congresso em Foco. Isso fez com que o governador Flávio Dino me convidasse para ser seu secretário. E eu pude mostrar a nossa forma de trabalhar. Viva a Cidade Operária, 1.300 apartamentos, Cheque Minha Casa, nosso centro, muitas realizações. O que eu quero dizer para você é o seguinte: com um só voto, você vai dizer não ao Bolsonaro e sim à parceria entre governo e prefeitura. Rubens, prefeito do lado do povo, é 65 de novo. Candidato Bira do Pindaré. Boa noite a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, cumprimento a todos os candidatos presentes, parabenizo a difusora e também o Ponto e Vírgula pela iniciativa desse debate e saúdo a todos que nos acompanham nesse momento. É um grande debate, é um grande momento, é o último debate antes do primeiro turno da eleição. Quero lamentar a ausência dos candidatos que não vieram. O deputado Braide, candidato Braide, que não marca presença, ele que se dizia o bonzão dos debates, hoje não está aqui, lamentavelmente, e certamente isso vai ter um peso muito grande para que o eleitor avalie o comportamento de cada candidato nesta eleição. Lamentar também a ausência do candidato Duarte, que alegou o diagnóstico de Covid. Nós estimamos melhoras a ele, mas esperamos que ele esclareça, afinal de contas, o que aconteceu em relação aos exames. Eu sou o Bira, candidato a prefeito número 40. Muito obrigado, candidato Bira. Agora o candidato Neto Evangelista. Bom, inicialmente agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui debatendo a cidade de São Luís, de ter levado as minhas propostas por toda a cidade, propostas realistas. Agradecer a todos que participaram da campanha junto com a gente. O debate é momento de olhar olho no olho do candidato, porque aqui não tem estúdio, aqui não tem marqueteiro para estar construindo texto para você falar. Eu lamento muito a ausência do candidato Eduardo Braide, que já fugiu de 2 embates comigo nessa última semana e hoje foge novamente aqui do debate da TV Difusora, do Ponto e Vírgula, desde que foi noticiado pela Folha de São Paulo que ele era investigado pelo Ministério Público Federal por desvio de recursos públicos. Isso me intrigou, porque ele sustentou rotineiramente de que não era investigado. Eu resolvi, através da Lei de Acesso à Informação, buscar uma certidão no Ministério Público Federal, que eu peço que seja colocado agora nas minhas redes sociais, provando que o candidato Eduardo Braide mente e é sim investigado pelo Ministério Público Federal por desvio de dinheiro público. Muito obrigado, candidato Neto Evangelista. Agora a apresentação do candidato Iglesio Moisés. Boa noite a você que me assiste. Eu agradeço a possibilidade de ter esse espaço aqui, mais esse espaço para aproveitar e mostrar esse plano de governo que foi construído em cima de muito estudo, dedicação de uma equipe focada. Agradecer a Mila, que me escuta aqui agora, que construiu isso com a gente, todos que contribuíram para o nosso plano de governo, as escutas que a gente fez com as pessoas, os secretários da Prefeitura de São Luís que nos ajudaram, não nos sonegaram informações para que a gente pudesse transformar a realidade. Fico feliz de poder mostrar isso hoje, fico triste de ver que a gente tem que falar às vezes aqui de quem não veio. Acho que é pouco tempo que a gente vai ter e a gente pode focar nas propostas para uma São Luís de verdade. A São Luís tem problemas, mas a São Luís que a gente conhece o caminho. Eu conheço o caminho
para a gente tirar São Luís dessa situação e avançar. Eu sou Iglesio Moisés e meu número é 90. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, candidato Iglesio Moisés. E neste primeiro bloco, todos os candidatos perguntam e todos respondem. Vamos agora ao sorteio de quem começa perguntando. O candidato Franklin Douglas. Por favor, candidato. O senhor escolhe o púlpito. Neto Evangelista. Candidato Neto Evangelista. Candidato Franklin, o senhor tem 30 segundos para a pergunta, tema livre. Não, é aqui. Aqui? Candidato, 20 creches não construídas. Wi-Fi nos ônibus não feita. Hospital da Cidade Operária não construído. Hospital Dr. Jackson Lago não construiu. Na sua opinião, qual a promessa mais enganosa que o prefeito Edivaldo Holanda cometeu nesses 8 anos de gestão, que você avalia como prejudicial e que não poderia ser repetida nesta campanha, nesta eleição? O tempo, eu vou olhar onde o tempo? O senhor terá 1 minuto para a resposta. E o tempo eu olho aonde? Eu aviso o senhor caso extrapole. Fique à vontade, a dinâmica é que um candidato fique de frente para o outro. O problema é só o tempo para olhar. Porque é para eu poder elaborar o raciocínio. Tem 1 minuto. Tá. O tempo está ali. Tá. Pode ir? Pode ficar à vontade. Contando. Bom, candidato Franklin, eu não estou aqui para fazer defesa de governo algum, muito menos para estar encontrando os defeitos. É bem verdade que a gente vive num momento de crise, um momento em que nenhum de nós vivenciamos ainda na administração pública. O ano de 2021 vai ser um ano completamente escuro no que diz relação às finanças públicas, porque todos os benefícios que o governo federal está oferecendo para os municípios vão encerrar agora em dezembro de 2020. O que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: de janeiro de 2021 em diante, todos os problemas da prefeitura passaram a ser meus. Não me interessa quem deixou o problema, quem é o dono do problema, eu não vou estar atrás de arranjar culpado. Daí em diante, eu vou prestar o meu serviço. E adianto que tudo aquilo que a atual gestão fez, que é de benefício à população, como, por exemplo, o programa São Luís em Obras, eu vou dar continuidade, vou aumentar, vou ampliar. E aquilo que precisa ser corrigido, eu vou corrigir, não tenho problema nenhum com isso. Obrigado, candidato. Candidato Franklin Douglas, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Meu amigo, minha amiga, não caia na lábia da promessa enganosa novamente, agora materializada na pessoa do Neto Evangelista. O Neto está prometendo fazer o Hospital Socorrão 3, está prometendo recolocar todos os ônibus para funcionar, não rompe com o empresariado. O Neto está prometendo fazer todas as promessas que não foram cumpridas antes. Ele, o tempo todo, esconde nessa campanha, por exemplo, a sua apoiadora, Rosiana Sarney, do PMDB. O Neto está fazendo, você está fazendo, Neto, tudo para ganhar essa eleição, não vale tudo, de qualquer jeito. Não é dessa maneira. Tem que apresentar propostas concretas. Você foi repetidas vezes cobrado por uma outra promessa enganosa que quase o povo caía, mas você não caiu, que foi a eleição do VLT do Castelo. Você esteve com o Castelo contra o Flávio Dino para ganhar a eleição, agora você juntar-se com o Flávio Dino para poder ganhar do oponente que também já foi Flávio Dino. Coerência é o que precisa ter, Neto. Obrigado, candidato. Tempo. O Neto Evangelista tem 30 segundos para a réplica. Ô Franklin, você está parecendo o candidato Duarte das fake news. Você sabe muito bem que eu não fazia parte da gestão do ex-prefeito João Castelo. Eu fui candidato à reeleição do ex-prefeito João Castelo. E você está completamente enganado das minhas propostas. Minhas propostas são todas realistas. E você mente, porque fala que eu disse que vou construir um Socorrão 3. Eu nunca disse isso. Eu vou fazer a reconstrução do Socorrão 2 e já conversei com a nossa bancada federal. Agora você perde uma oportunidade incrível de prestar conta com a população de São Luís de quando você foi secretária adjunta do trabalho aqui no governo do Maranhão. Tempo concluso. O candidato agora vai para a cadeira, né? O senhor já fez a réplica. Por favor.
O candidato Neto Evangelista escolhe para quem quer perguntar. Candidato Bira. Candidato Bira do Pindaré. Candidato Neto, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Bira, nós sabemos da crise econômica, financeira, social que a pandemia está deixando para todo o país. É necessário a retomada de um plano emergencial do trabalho, do emprego aqui na cidade de São Luís. Qual o seu projeto para esta temática na nossa cidade? Neto, eu fui delegado do trabalho no estado do Maranhão. Entendo muito bem dessa matéria, combatemos a escravidão, trouxemos o consórcio da juventude e a gente teve a oportunidade também, como secretário de Ciência e Tecnologia, implantar a experiência, por exemplo, do IEMA, que levou formação profissional para muita gente. Então nós vamos trabalhar uma estratégia para São Luís e vamos começar pela zona rural. Vamos fazer um grande investimento, 2% do orçamento, 70 milhões de reais por ano para garantir a logística necessária para que a zona rural possa produzir e também o litoral, os pescadores, são vocações da cidade que nunca foram exploradas devidamente. Então, com esse investimento, nós vamos poder aplicar em construção da Ceasa Rural, logística de transporte para as mercadorias, logística portuária, turismo comunitário e na zona urbana nós vamos incentivar a implantação dos bancos comunitários, que é uma experiência exitosa em muitas cidades e que pode acontecer aqui também em São Luís, além da formação profissional que nós sabemos fazer. Candidato Neto Evangelista, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bira, eu tive uma experiência muito interessante quando fui secretário de Estado do Desenvolvimento Social, na primeira gestão do governador Flávio Dino, que foi o programa Mais Renda. Era um programa que se preocupou, sobretudo, com mães de família, que são chefes de família, que estavam desempregadas ou que trabalhavam de algum modo precário. E nós fizemos o programa Mais Renda, dando capacitação, dando todo o equipamento, fazendo um acompanhamento com técnicos de contabilidade para que pudesse tocar o serviço dessas pessoas durante 6 meses, junto com elas, ensinando a tocar o seu serviço e demos oportunidade a mais de 2.000 pessoas que participaram desse programa. A expertise que eu tive como secretário de Estado do Desenvolvimento Social, eu resolvi, no meu governo, nós vamos ter o programa Mais Renda São Luís, que vai capacitar, entregar equipamentos e vai fazer um acompanhamento e fornecer créditos também, numa parceria do governo municipal com a Caixa Econômica Federal, que vai possibilitar que muitas mulheres possam voltar ao mercado de trabalho. Obrigado, candidato. O candidato Bira do Pindaré continua no púlpito. Não, ele tem 30 segundos. Perdão. 30 segundos para a tréplica do candidato Bira do Pindaré. Neto, além disso, é muito importante que a gente olhe para a juventude, que a gente possa pensar estratégia para a juventude, estratégia para as mulheres, a formação profissional e a inclusão desses segmentos dentro de um sistema de produção para que haja emprego para esses setores que são os mais prejudicados é fundamental. Eu sei como fazer isso. Como secretário de Ciência e Tecnologia, nós fizemos amplo processo de formação profissional nas comunidades e nós vamos fazer isso como prefeito de São Luís. Muito obrigado. Agora o candidato Bira continua. O candidato Neto, obrigado. E o senhor escolhe quem vai perguntar. Vou convidar quem vai responder. O candidato Rubens Júnior. Candidato Rubens Júnior. Candidato Bira, o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato Rubens, eu estou muito preocupado com a situação econômica causada pela pandemia. Claro que a saúde também nos preocupa muito, mas eu queria saber particularmente as suas propostas em relação à questão das mulheres. Nós temos que trazer as mulheres para esse debate, que lamentavelmente não tem nenhuma mulher candidata aqui. E eu queria saber quais são as suas propostas para a questão das mulheres em São Luís do Maranhão. Obrigado, candidato. O candidato Rubens tem 1 minuto para a resposta. Uma boa pergunta, candidato Bira. Inclusive, o nosso partido, o PCdoB, tem 2 vereadoras de mandato. 2/3 da Câmara da bancada feminina é do nosso partido. No Congresso Nacional, nós temos apenas uma senadora do Maranhão, e é justamente a senadora Elisiane que nos apoia. Um dos compromissos assumidos com a categoria foi justamente a criação da Secretaria Municipal da Mulher, para que possa ser o instrumento indutor das políticas públicas que possam valorizar. O primeiro passo é garantir a independência financeira.
Afinal de contas, é por aí que se aprisiona. É por aí que muitas das vezes se perpetua o ciclo, inclusive, de agressões para muitas delas. Então, nós temos um programa avançado de recuperação do emprego e o foco tem que ser, em especial, para os jovens e para as mulheres. Além disso, nós temos também um processo, uma proposta da criação da Patrulha Maria da Penha, para poder justamente combater essa violência. E não adianta só criar a secretaria. Tem que criar a secretaria, fortalecer o conselho, garantir fundo, garantir investimento para valorizar as mulheres maranhenses. Candidato Bira, o senhor tem agora 30 segundos para a tréplica. 1 minuto para a réplica, perdão. Eu considero importante a criação da Secretaria das Mulheres. Vamos fazer isso e com orçamento, uma secretaria ordinária. As mulheres são maioria na cidade, precisam ter políticas organizadas, né, para que possa favorecer a emancipação das mulheres e, sobretudo, a ampliação da participação das mulheres, inclusive na política. Por essa razão, nós vamos adotar a paridade na nossa gestão. Vai ser a primeira gestão, aliás, sou o único candidato, talvez, que esteja defendendo abertamente a paridade. O que significa isso? Significa que a metade do secretariado vai ser formada por mulheres, a outra metade vai ser formada por homens, então vai ser meio a meio. Isso permite, quem sabe, que na próxima eleição a gente tenha mais candidatas, que a gente possa ter um protagonismo maior das mulheres, além, claro, de todo o enfrentamento à violência, a questão do Hospital da Mulher, que é fundamental a gente fortalecer e garantir um bom atendimento. Afinal de contas, as mulheres têm que estar na dianteira desse processo, e nós temos que respeitar o protagonismo. Candidato Rubens, 30 segundos. Duas outras importantes propostas que nós temos no nosso plano de governo, que de certa forma envolvem as mulheres, aumento das creches na nossa cidade. Inclusive a previsão sugerida pela senadora Elisiane de creche 24 horas para atender aquelas mães que trabalham à noite. Além disso, nós temos um programa avançado no que diz respeito à preservação da primeira infância, garantindo atendimento integral das crianças de 0 a 6 anos. No nosso governo, Bira, nenhuma criança de 0 a 6 anos que seja de extrema pobreza viverá com menos de R$100 por mês, para garantir boas cicatrizes na vida dessas crianças. Muito obrigado. Agora o candidato Rubens permanece e o senhor chama o próximo candidato a responder. Convido o candidato Geisael. (30 segundos, candidato Rubens. Geisael, nós vamos falar muito de propostas, mas contigo eu queria abordar um outro tema antes da gente falar das propostas. Tu é de um partido pequeno, tu não teve chance de apresentar tua plataforma com tanta maestria como tu tinha vontade. E o debate é uma chance para isso. Eu queria saber da tua avaliação o que tu considera do posicionamento dos candidatos que faltaram ao debate. Gente que vivia dizendo que o debate era muito importante, quando chega hoje, foge, corre. Hoje é a última oportunidade dos candidatos estarem assim, olho no olho, para discutir propostas, para debater ideias, para poder mostrar seu time e seu histórico. Eu queria saber a importância desse debate de hoje para ti. Eu acho muito curioso, Rubens, que alguém que defendia em 2016, e digo aqui abertamente, o candidato Eduardo Braide, de que todos os espaços eram importantes e de que ele participaria de todos os debates, inclusive cobrou de outros candidatos a ausência em 2016, nesse instante arruma desculpas esfarrapadas para não comparecer aos embates com outros candidatos e a este debate especialmente. Lamento muito, acho que perde o eleitor, mas é um cálculo feito pelo candidato, recomendado pelo seu marqueteiro, pela sua equipe, porque há coisas a responder que não tem respostas coerentes, aliás, falta-lhe coerência, inclusive, com o que disse em 2016. Lamento muito, e especialmente porque eu estou aproveitando todos os momentos, gostaria muito de ter o tempo de televisão que essa turma tem, para poder fazer o nosso programa de governo e apresentar as nossas propostas, e o meu sentimento é esse, é um sentimento de perda e um sentimento de lamento, especialmente pelos eleitores que estão em casa e gostariam muito de que o Eduardo Braide estivesse aqui. O Duarte já é uma outra história. 30 segundos, candidato. O candidato Braide fugiu do debate, essa é a palavra. E ele faz isso por quê? Medo, despreparo, me lembrando inclusive um outro político que fugia muito de debate também. Sabe quem era? O Bolsonaro. E deu no que deu. Está aí o desgoverno federal provando isso, que, portanto, o eleitor de São Luís precisa ter bastante cuidado com esses candidatos fujões. E mais um detalhe. Ele começou a fugir de debate, de entrevista, especialmente depois que a imprensa nacional noticiou que ele é investigado. E isso é muito grave. Inquérito 0969 de 2016.
onde há acusações de fraude de licitação e denúncias graves de corrupção. O que eu queria era que ele se defendesse, ele apresentasse a sua versão dos fatos, nada mais do que isso. São Luís não pode embarcar num momento de aventureiro, num momento de incerteza, em alguém que segue os passos do presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, é do Podemos, o partido que lá em Brasília mais vota com o governo federal. Portanto, fica aqui meu repúdio e eu participei de todos os debates que eu tive as condições. Candidato Gezael. Olha, Rubens, eu lamento também a ausência do deputado Duarte, desejo-lhe saúde, assim como o senhor enfrentou a Covid. Aliás, o senhor também tem uma grande responsabilidade que cabe a você e a todos os outros candidatos deputados por aglomerações que foram feitas durante a campanha, desde as suas convenções. Por sorte, apenas você e o Duarte foram afetados pela Covid-19, mas vocês foram imensamente responsáveis ao promover aglomerações em suas campanhas, não se preocuparam com a saúde e com a vida das outras pessoas, e isso precisa ser cobrado. Obrigado, candidato. O candidato Gezael permanece, candidato Rubens. Candidato Gezael, quem o senhor quer fazer pergunta? O senhor escolhe. Me resta apenas o Iglesio, né? Iglesio. Candidato Iglesio Moisés. Ah, 30 segundos, candidato. Iglesio, dentre as injustiças nesta eleição, há uma importante. Eu precisei ser desligado do meu emprego, estou oficialmente desempregado por ser jornalista e radialista e a lei manda que a gente se afaste. É uma injustiça. E é um item que eu gostaria de tratar contigo hoje, é a respeito da questão de empregabilidade nesta cidade. A gente sabe que há um contexto mundial e nacional que está afetando muitos empregos e é algo que não se pode pregar facilidade na recuperação dos empregos. Queria saber de você a respeito disso. Candidato Iglesio, 1 minuto. Gisele, tua pergunta é boa, foge um pouco dessa coisa combinada que a gente está sentindo aqui no ar, de falar mal de quem não está aqui. Vamos tratar de propostas sérias. O que é a situação de São Luís? São Luís hoje é uma cidade que a bagunça administrativa que existe na cidade dificulta a implementação de um ambiente de negócios. Quando você não tem uma cidade organizada, dificilmente o empresariado quer investir. Quando você não tem uma cidade organizada, o pequeno empresário ele também não quer. Quando você tem uma regularização fundiária que não existe ainda aqui na cidade de São Luís, até as pessoas que são mais humildes, que têm o sonho, por exemplo, de pegar um empréstimo bancário para fazer um negócio na sua casa, elas não conseguem. O que é que a gente vai fazer? Organizar as licenças dentro da cidade, pôr fim a essa ação da blitz urbana. Quando a gente fizer a regularização fundiária, a gente vai estimular que as pessoas nas suas casas tenham acesso a crédito, que é uma garantia, o imóvel. O documento da casa abre portas para muita coisa. E a gente vai fazer a organização da cidade, plano diretor, zoneamento, tudo isso. Assim que vai ser feito de maneira clara. Para você ver, Iglesio, o que é fugir do senso comum de criar nomezinhos de marketing de programas para dizer que vai recuperar emprego. Porque não vai. Porque a situação, ela depende de um contexto internacional, repito o que disse na pergunta, e de um contexto nacional. E fica se pregando como se fosse a coisa mais fácil do mundo, estalar o dedo e fazer um plano de recuperação de empregos em nível municipal. Evidentemente que é preciso que a cidade ela seja organizada de um modo a que você crie um ambiente favorável para a geração de emprego, para o emprego sustentável, para o empreendedorismo sustentável, é o que a gente defende. Chama atenção para o nosso plano de governo, que tem o Canteiro Escola, que prepara as pessoas, prepara especialmente os jovens para operarem máquinas em grandes empresas e já adquirirem experiência, que são duas coisas importantes, capacitação e experiência para o mercado de trabalho. Chama atenção para o Mutirão Nosso Bairro, que vai realizar pequenas obras nos bairros, com a prefeitura fornecendo material através de uma instituição com edital e contratando mão de obra na própria comunidade. Soluções práticas e simples, sem esse mirabolismo mentiroso de propostas irreais na televisão que estão fazendo por aí. 30 segundos, candidato. Concordo. O pessoal que está aqui está criando, um diz que vai criar 50 mil empregos, sabe que o município não tem reserva para isso, o outro vai dar bolsa. O município tem pouco recurso. Pilar macroeconômico, ele é claro, não há no município, é o ente mais pobre. Tanto que nossa receita corrente líquida é pequena, é 2 bilhões 999 milhões de reais. Pouco dinheiro para fazer muita coisa e eles ficam inventando história. Quanto ao teu projeto, a questão dos canteiros, o que eu acho, o alcance dele é pequeno, mas é uma iniciativa boa, eu te parabenizo por ela. Candidato Gisele, obrigado. Candidato Iglesio, o senhor tem agora apenas o candidato Franklin para perguntar.
Franklin, eu tive o cuidado de dar uma lida no teu plano de governo, acho um plano de governo que ele é bem ambicioso do ponto de vista das metas. Fiz uma estimativa de orçamento em torno aí para a implantação dele de 1,7 bilhão de reais. Qual a tua ideia para colocar isso de fato em prática com uma cidade com um orçamento tão apertado, com uma margem tão reduzida? Como transformar tanto sonho em realidade aqui na cidade de São Luís? O caminho eu queria que tu me mostrasse objetivamente, como tu vais fazer? Clésio, me permita perguntar a você que nos acompanha. Tem creche no seu bairro, das 20? Você da Cidade Operária, tem um hospital lá, maternidade Cidade Operária? Você sabe me dizer onde é que está o Hospital Dr. Jackson Lago? Percebe só que no primeiro debate, logo no primeiro bloco, o Neto já trouxe 3 fake news e me acusa de fake news. Preste atenção na coerência dos candidatos, nas propostas que eles apresentam para você. Eu fui secretário de Trabalho do Jackson e nós só não concluímos um trabalho excepcional porque a Rosiana Sarney, que apoia o Neto, derrubou o governo Jackson. Isso ele não lembra. Iglesio, eu acho que tu tinha que ser candidato, era ministro da Economia do Bolsonaro. Porque é o seguinte, tu não vê oportunidade de recurso em nada. Tu acha que todas as propostas têm que se limitar ao orçamento como se eles tivessem dado. Eu te convido a assumir um compromisso conosco. Vamos lá, PROS, PSOL, você como deputado, defender que a emenda que faz o teto dos salários, dos gastos ser reduzido. Pronto, pois eu vou te mostrar de onde eu vou conseguir o recurso. Primeiro, extinção de 70% dos cargos da Sengov. Vou economizar 50 milhões de reais por ano, 200 milhões de reais em 4 anos. Temos uma meta de aumento da arrecadação no município de 8%, 48 milhões de reais por ano, que vai dar aproximadamente 50 milhões de reais por ano, e 200 em 4. Já tem 400 milhões de reais aí. Eu sei o caminho. Nós vamos ter com a Lei 175, mais 2 milhões de arrecadação de ISS por mês. Vamos fazer um remanejamento de folha, economizando 3%, que eu vou todo ano ter 36 milhões de reais de orçamento, 144 milhões de reais por ano, então, em 4 anos. Então, ao final de 4 anos, nós vamos ter praticamente 650 milhões de reais para fazer investimento, mas investimento sério, sem utopia. Claro que tu vais tentar agora, na tua tréplica, nacionalizar a disputa com o PROS, mas eu vou avisar logo para ti já, porque eu sei que tu vais falar agora. Eu não recebi dinheiro do PROS, eu não devo nada ao PROS, e tu recebeste 150 mil reais do PSOL para fazer a tua campanha. Eu não recebi um centavo de partido. Estou custando do bolso. A tua assessoria é paga pelo fundo partidário? Não. Logo, ela está na tua campanha? A maioria não. Duvido. Então, Iglesio, eu vou te convidar o seguinte, já que tu já fez as contas, tu acabaste de provar para o público que o meu programa é viável. Só não te convido para ser o nosso secretário de planejamento, que o nosso partido não entra secretário bolsonarista. Fique tranquilo, nós colocaremos povo na gestão das prefeituras e saberemos trabalhar com transparência, desmontando os esquemas que tem na prefeitura. Obrigado, candidatos. Encerramos este primeiro bloco, o debate Ponto e Vírgula, transmitido pela TV Difusora, Rádio Difusora FM e ainda o portal MA10. Agradecemos a audiência do nosso público, a quem estamos comprometidos com a informação. A gente volta já. Estamos de volta com o debate do programa Ponto e Vírgula, 4 anos no ar. Neste segundo bloco, todos os candidatos perguntam, mas nem todos respondem. Cada candidato pergunta uma vez, mas pode ser escolhido para responder até 2 vezes. Vamos então fazer o sorteio do primeiro candidato. Candidato Neto Evangelista. O senhor vai perguntar para quem, candidato? Candidato Rubem Júnior. Candidato Rubem Júnior. Trinta segundos, deputado. Candidato Rubens, um dos problemas que nós temos ainda na cidade de São Luís, que já tiveram seus avanços através do sistema de licitação que aconteceu para o nosso transporte, através do bilhete único, alguns avanços nós tivemos, mas muita coisa precisa avançar ainda. Eu vi na campanha que há algumas propostas de construção de novos terminais de integração. Qual a sua proposta em relação ao transporte público?
Para melhorar a mobilidade na cidade de São Luís, tem que focar no transporte público. 550, 600 mil pessoas por dia, um ano de ônibus. E, de fato, o prefeito Edivaldo fez a licitação de transporte, tão prometida por muitos, o que trouxe algumas melhorias. Um outro ônibus com ar-condicionado, um outro ônibus mais novo, biarticulado, o próprio bilhete único, mas é necessário avançar ainda mais. E o que é que nós faremos? Há uma previsão no próprio licitação do transporte que nós podemos repactuar esse contrato. Quando eu for prefeito, Neto, que eu for repactuar, eu vou colocar as nossas exigências, a do interesse público em primeiro lugar. Nós vamos pedir ônibus mais novo, mais ar-condicionado, mais segurança, mais horário e mais itinerário. A proposta de mais terminais, na verdade, é ruim. Vai transformar o passageiro naquele pinga-pinga que fica parando de um lugar para o outro, ele vai perder mais tempo. A nossa proposta de bilhete único garante a liberdade para o passageiro. Ele pode pegar qualquer ônibus que ele quiser, a passagem já vai estar paga, garantida, dando maior celeridade no deslocamento das pessoas. Neto Evangelista. É isso, Júnior. Essa proposta de construir novos terminais de integração vai fazer a pessoa ficar transitando de um lado para o outro, entrando só em novos terminais. E tem um detalhe muito importante que esqueceram de contar para o usuário do sistema de transporte. Quando você cria novos terminais, óbvio que você vai aumentar a despesa de manutenção. Se aumenta a despesa de manutenção, lógico, quem vai acabar pagando essa tarifa maior vai ser o usuário do transporte público. Na minha gestão, nós vamos aperfeiçoar o que já tem. Nós vamos poder fazer, por exemplo, o seguinte, pegar o bilhete único, aumentar o tempo dele para 2 horas, permitir que a integração possa ser feita em qualquer parada de ônibus e nos dois sentidos, de ida e de volta. Vai perder o sentido, por exemplo, do pessoal de Itaquibacanga, que chegou a falar sobre um novo terminal de integração na região, porque ele vai poder, por exemplo, sair lá da Vila do Piancó e pela Vila Embratel, não vai precisar ir lá no terminal de integração da Praia Grande, porque com o bilhete único nos dois sentidos, ele desce ali na Avenida dos Portugueses, atravessa a via e vai para o Anjo da Guarda. A gente tem que dar nome. Essa proposta de vários terminais de integração é do candidato Brade. E ele nem veio para o debate para defender a sua proposta. Falando ainda de mobilidade, nós vamos investir em outros modais. Nós temos que pensar no transporte público, sim, mas nós temos que pensar em mais ciclovias na cidade de São Luís. Não aquela de lazer, mas pelo contrário, a pessoa que usa a bicicleta porque não tem o dinheiro para pagar a passagem do ônibus. A gente tem que pensar numa melhoria das paradas, até em função do bilhete único, e também num programa de melhoria das nossas calçadas, que é justamente o trecho final que a pessoa percorre a pé. Candidato Rubens, o senhor permanece no púlpito. Mas eu não tenho tréplica? Não, já foi. Ah, já foi? Já. Já. Ato fogo. Por favor, candidato. Candidato Rubens, o senhor escolhe para quem quer perguntar. Vou escolher o deputado Neto Evangelista. Candidato Neto Evangelista, o senhor queria mais uma réplica? Deputado Neto, um problema da nossa cidade é a habitação. E nessa pandemia isso ficou ainda mais evidente. A gente, durante muito tempo, dizia, fica em casa. Mas muitas casas na cidade de São Luís são casas onde moram 5, 10, às vezes até mais pessoas, em 1, 2, 3 cômodos. E é um problema muito grave que deve ser avançado e enfrentado. Eu queria saber, no seu plano de governo, o que é que o senhor pensa na política de habitação na cidade de São Luís, tanto de construção ou melhoria de casa, quanto também de regularização fundiária. Olha, candidato Rubem Júnior, nós temos 3 propostas muito claras no meu plano de governo que não são difíceis de execução. Uma é justamente trabalhar a questão da regularização fundiária, onde a prefeitura tem basicamente os custos dos cartórios. E é necessário que a gente possa ampliar essa política de regularização fundiária na cidade de São Luís, porque inúmeras pessoas sequer têm a titularidade da sua propriedade. Número 2, o programa Morar Melhor, que já é uma experiência da gestão do meu partido na cidade de Salvador, que deu muito certo, que é reformar casas de pessoas de baixa renda. Inclusive tem um programa no governo Flávio Dino, quando você inclusive secretário das cidades, nós vamos implementar isso também na nossa gestão e óbvio, nós vamos buscar fazer novas habitações, aí lógico, em parceria com o governo federal, porque a prefeitura, não posso enganar o eleitor, dizer que a prefeitura vai ter condições de construir grandes projetos habitacionais, mas vai ser necessário buscar isso no governo federal, em parceria também com o governo do estado, e eu tenho uma articulação política necessária para buscar esse tipo de recurso. Habitação é uma área que eu aprendi muito, por ter sido secretário do governo Flávio Dino, inclusive este ano. E quando o senhor fala de regularização fundiária, está correto. A primeira etapa da habitação é o que vem antes da casa, é o terreno.
E muitas pessoas moram em São Luís e não têm a sua documentação. Hoje, essa titulação pelo cartório é gratuita. Foi uma das nossas lutas à frente da Secretaria das Cidades. Toda aquela que tiver interesse social é considerado interesse social até quem tem uma renda de 5 salários mínimos. Portanto, a imensa maioria da cidade de São Luís hoje é gratuito e deve avançar. O programa que o senhor se refere lá de Salvador é um bom programa, mas eu ainda fico com o nosso, o Cheque Minha Casa do governo do estado, onde o governo doa R$5 mil em material de construção para ajudar na reforma da casa das pessoas. Quem tem dinheiro acha R$5 mil pouco. Mas na casa de uma família humilde ajuda e ajuda bastante. O nosso desafio é praticamente dobrar o programa. Para cada um cheque que o governador Flávio Dino der, nós daremos outro. Se ele der 100, eu vou dar 100. Se ele der 1.000, nós daremos 1.000. Eu vi que o programa é bom, vou levar para a Prefeitura de São Luís. 30 segundos. Bom, uma coisa importante que a gente deve fazer, candidato Rubens, é desburocratizar também toda essa situação que existe. O pessoal lá da região do São Francisco, lá da Vila Jumento, da Portelinha, onde você participou, inclusive, como secretário de Estado na construção daquele empreendimento, eu pude participar desburocratizando e permitindo que as pessoas pudessem se mudar de fato para os apartamentos, no período da pandemia, onde elas mais precisavam. Elas sabem do que eu estou falando e eu agradeço, inclusive, o carinho de todo o residencial José Chagas com a minha pessoa. Obrigado, candidatos. Os dois fizeram já suas perguntas. Só pode perguntar uma vez, ainda que possam responder duas. Eu vou sortear, então, aqui o próximo candidato a fazer pergunta. O candidato Geisael Marques. O senhor escolhe, candidato. Candidato Bira. Segundos. Deputado, eu vi o senhor falando em uma entrevista, ou alguma sabatina, algo da natureza, de cortar cargos comissionados na gestão municipal. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente que cargos comissionados, onde, de que maneira o senhor pretende tirar esses cargos da gestão municipal em São Luís. Geisael, é importante que a gente tenha um outro formato na gestão pública do município. E para isso nós estamos defendendo, sim, encolher a quantidade de secretarias, que hoje nós temos secretarias que fazem praticamente a mesma coisa. Então nós podemos conciliar, harmonizar melhor o desenho do organograma do município para permitir que haja uma economia maior e uma otimização do trabalho. Então eu acredito que isso vai permitir, sim, que traga alguma economia, mas traga, sobretudo, eficiência no trabalho. Então nós defendemos que haja um redesenho, né, da estrutura organizativa do município, permitindo que haja uma funcionalidade maior. E o principal, nós defendemos a participação popular. Isso é um passo decisivo para que a cidade possa ter transparência e possa ter resultados mais efetivos. E para isso nós vamos ter, além do orçamento participativo, vamos ter também o PPA participativo, que é uma forma de avançar na participação popular tão importante nesse momento. Deputado Bira, eu quero dizer que a gente não pode criminalizar aquilo que não pode ser criminalizado, não é verdade? Por exemplo, muita gente acha que a forma que eu falo a respeito de como alguns caminham na política é criminalizar a política. De forma alguma, a política é o caminho para a gente encontrar soluções para os problemas da sociedade. O problema é como alguns políticos caminham a política. Da mesma forma, cargo comissionado tem muita gente. Eu quero dizer às pessoas de casa, que são funcionários públicos, nós vamos valorizar o funcionário público, e valorização não quer dizer somente salário bom. Evidentemente que salário é algo importante demais, mas São Luís tem alguns locais insalubres para o funcionário público trabalhar. Nós pretendemos dar qualificação. Funcionários que são comissionados e prestam bom serviço serão mantidos em seus cargos. Entretanto, nós temos às vezes uma estrutura inchada com cargos políticos que são prometidos em época de eleição e são dados em troca de apoio. Esses nós vamos cortar e vamos fazer um enxugamento da máquina inteligente, diminuindo secretarias. Pode olhar que isso está no nosso plano de governo. 30 segundos. Eu considero importante esse passo, mas considero também muito importante que a gente possa ampliar a participação popular. Insisto nessa tese. Nós vamos convocar, no dia 1º de janeiro, como prefeito de São Luís, o Congresso da cidade, para que a gente possa tomar duas decisões fundamentais. Uma, em relação ao plano diretor, que precisa ser revisado, precisa ser aprovado, e a lei mais importante,
do município e nós temos que tomar essa decisão com participação popular. E o outro é o PPA, que nós precisamos pensar a cidade para os próximos 4 anos. Obrigado, candidato. Candidato Geisael, volta, o senhor permanece, candidato Bira. O senhor permanece e o senhor pode escolher qualquer dos candidatos para responder. Eu vou escolher Neto Evangelista. Pois não, candidato? Posso? Pode. 30 segundos. Obrigado. Neto, eu queria te perguntar, você já até tratou desse assunto, sobre o bilhete único. Eu vi que você está defendendo essa tese, eu também defendo o bilhete único ilimitado. Acho que o bilhete único limitado vai trazer uma liberdade muito grande para o trabalhador e uma economia para o bolso do trabalhador. Mas eu te pergunto, a tua proposta amplia de 1h30 para 2 horas. Tu não acha insuficiente apenas meia hora de acréscimo no bilhete único? Candidato, 1 minuto. Bira, eu realmente acho pouco. Só que eu não posso prometer mágica para o cidadão de São Luís. A gente vive uma situação econômica e financeira complicada e o ano de 2021 realmente vai ser um ano muito difícil, mais até do que 2020. Porque, olha só, em dezembro de 2020 acaba a suspensão da dívida pública do município com a União. Em dezembro de 2020 acaba a compensação que o governo federal está fazendo para a queda de arrecadação dos municípios. Só esse ano o governo federal já mandou algo em torno de 130 milhões de reais para a cidade de São Luís, que deixou de arrecadar no mesmo período do ano passado. O auxílio emergencial que o governo federal está dizendo que não tem mais condições de dar, também vai terminar em dezembro de 2020. Então é um ano completamente escuro, que eu me preocupo muito com as propostas que eu faço, por isso que eu faço propostas realistas, propostas que podem ser cumpridas sim. Agora, lógico, eu queria poder ampliar muito mais esse tempo, mas sempre vou falar aquilo que eu poderei cumprir. Neto, ok? Neto, eu acho que nós podemos avançar. O bilhete único limitado já é realidade em algumas cidades brasileiras e é uma prática no mundo inteiro, de você permitir essa flexibilidade do trabalhador poder adquirir o seu bilhete, seja por horas, seja por dia, seja por semana ou seja por mês. O sistema, ele é autofinanciado pelo preço das passagens. Os empresários não vão falir em razão dessa mudança no sistema. Muito pelo contrário, talvez até se fortaleçam e permitam que o sistema tenha uma sustentabilidade e uma tranquilidade. Agora, com a crise do Covid, muitas empresas no Brasil ficaram com dificuldade. É preciso rever, inclusive, a base contratual, que hoje é por número de passageiro. Nós podemos rever e trazer para a quilometragem. Tudo isso, eu acho que é passível de um debate, de uma negociação que permita um ganho para o trabalhador e a trabalhadora. Isso significa economia no bolso do povo. Candidato Neto. Bira, eu me comprometo com você que em janeiro, quando eu chegar na prefeitura, eu vou lhe chamar para a gente debater esse assunto juntos. Entrando na prefeitura, conhecendo de fato as contas ali dentro, que é diferente quando a gente olha aqui de fora. Agora, promessas mirabolantes eu jamais vou fazer, a sua não é. Mas eu vi em outra oportunidade, por exemplo, o candidato Duarte Júnior, prometendo que ia pagar meia passagem dos estudantes com 2 programas, PEAT e PENAT, que recebe recurso por aluno cadastrado na zona rural e que tem um teto, que é impossível fazer esse pagamento. Esse tipo de proposta eu não faço. Candidatos, os senhores já fizeram as perguntas. Muito obrigado. E responderam 2 vezes também. Agora eu vou sortear o próximo candidato a fazer pergunta. Candidato Iglesio Moisés. O senhor escolhe. Esse aqui. Para quem o senhor vai perguntar? Candidato Rubens. Rubens, boa noite. Qual é a tua proposta para fazer uma resolução do sistema de atendimento de urgência e emergência em São Luís em relação a socorrões, em relação à marcação de consultas e exames e unidades básicas de saúde na cidade? Quem vai melhorar muito o atendimento de urgência e emergência na cidade de São Luís é o governador Flávio Dino, com a construção do Hospital da Ilha.
O Hospital da Ilha, quando estiver pronto, é maior que o Socorrão 1 e 2 somados. Vai ter a primeira etapa, depois virá a segunda. Então, isso vai permitir, Iglesias, que a gente desafogue o Socorrão 1 e 2. Eu vou priorizar o Socorrão 1 e 2 para cirurgias eletivas. Além disso, e eu te falei essa semana na nossa discussão, eu pretendo aumentar o número de UPAs na cidade de São Luís, transformando as unidades mistas em UPA, e eu pretendo aumentar o número de policlínicas, um lugar onde a pessoa chega e consegue fazer todos os seus exames. Mais necessário ainda é aumentar o número de UBS. São 54 apenas na cidade de São Luís, salvo o melhor juízo. Em Teresina, que é menor que aqui, são 91. É natural que a saúde preventiva, a atenção básica lá esteja melhor do que aqui. Nós vamos aumentar 10% por ano, que é uma conta que dá de fazer. Dessa forma, ao final do nosso primeiro mandato, nós teremos 75% de cobertura. Já é um avanço. Marcação de consulta pode ser feita nesses postos de saúde, usando a tecnologia para isso. Um minuto, candidato. Pronto. Em relação a UPAs, é claro que é muito sedutor a gente dizer que vai fazer mais 8 UPAs, mas aqui em São Luís não precisa. Nós temos 3 UPAs que são de porte 2, 2 UPAs que são de porte 3. Nós precisaríamos, no máximo, mais 2 ou 3 UPAs aqui na cidade de São Luís para fazer. Em relação à atenção básica, tem que ser pensado o custo de tudo isso aí. Quando coloca no pacote essas tuas medidas para a saúde, a gente está falando de um custo anual de mais de 300 milhões de reais. Então, tem que ver de onde é que vai sair esse dinheiro. Do que hoje a cidade tem, não parece sair. E fazendo algumas correções. 56 unidades básicas de saúde em São Luís. A primeira etapa do Hospital da Ilha não é maior que o Socorrão 1 e o Socorrão 2 juntos. São 226 leitos, 156 o Socorrão 1 tem e 221 o Socorrão 2 tem nessa base aí, 156 e 221. A primeira etapa do Hospital da Ilha é 226. Nós não vamos poder pensar em fazer cirurgia eletiva de Socorrão, até porque essa rede de urgência e emergência que a gente tem é da década de 90 do século passado. Então a gente precisa aumentar a nossa urgência e emergência mesmo. O número de UPAs eu continuo achando que a gente precisa aumentar. E quem está lá em casa agora me ouvindo, que a gente diz que na área de Itaquibacanga tem uma UPA. Quem está lá acha pouco. Quando a gente diz que tem a UPA da cidade operária, quem está na cidade olímpica acha pouco. Quando diz que na nossa zona rural tem uma UPA, quem está na zona rural acha pouco. Por isso, Iglesias, eu mantenho a tese de que nós temos que aumentar o número de UPAs na cidade de São Luís e de policlínicas. Em relação ao custo, não será tudo da prefeitura. Parte da prefeitura, parte do governo do estado. Porque quando alguém adoece, ele não pergunta, ei, esse hospital é da prefeitura ou do governo? Ele quer ser atendido. Muito obrigado, candidatos. Os dois... Bom, resta apenas o candidato Franklin Douglas para fazer a sua pergunta, candidato. O senhor só não pode perguntar para o Neto Evangelista e o Rubens Pereira. Candidato Bira do Pindaré. Trinta segundos. Candidato Bira, acabou de debater com o Gisel sobre cargos comissionados. Hoje, na blogosfera, nos twitters, você foi denunciado de que emprega a sua esposa na prefeitura. Eu retomo esse debate exatamente porque no primeiro eu coloquei que você tinha cargos na prefeitura e você negou. Quero te dar a oportunidade de esclarecer isso. Agradeço, Franklin. Na verdade, quando você perguntou sobre a cultura. E na cultura realmente não havia. A minha esposa... ela é nomeada desde 2017. Ela realmente trabalha no município, trabalha mesmo, né, tem lotação e tudo, e estranhei demais essa notícia ter aparecido agora, na véspera da eleição, até com um caráter assim, de como se fosse uma coisa, uma denúncia. Nada a ver, né, é uma coisa normal, é proibido. Há alguma coisa de errado nisso? Há algum problema? Eu realmente estranhei esse tipo de anúncio. Mas, por outro lado, tem um lado bom essa história, porque se estão atacando nesse momento com esse tipo de notícia falaciosa, é porque há um crescimento da nossa candidatura na cidade. Se não, estaria um silêncio completo. Então, eu fico satisfeito por um lado, mas, ao mesmo tempo, inquieto pelo fato de trazerem notícias como essa, que eu acho que não faz o menor sentido. A minha inquietação com essa questão é, sobretudo, Bira, o fato de coerência. Um candidato que se pressupõe de esquerda não pode usar da sua força política, do seu mandato, para empregar parentes em cargos comissionados nos diversos órgãos. Acho que essa é uma incoerência sua. Segunda coisa, ainda no âmbito dessa questão, você colocou uma proposta aqui que disse que era sua, de defender 50% de mulheres no secretariado.
Bira, seja sincero, essa proposta está no meu plano de governo. No seu plano de governo não está essa proposta. E outra coisa, além de não estar nessa proposta no seu plano de governo, copiada, portanto, do meu, o que acontece? Lá no seu plano de governo de 50% de mulheres, você não tem coerência com o mandato. Você tem 50% de mulheres no seu mandato como deputado federal? Coerência, pessoal. Propostas, cobre a coerência dos candidatos a deputados. Franklin, na verdade, você não leu o meu plano. Meu plano está escrito, está explícito a paridade. Inclusive, ontem na televisão, a minha vice, Letícia Cardoso, que você conhece, defendeu abertamente essa proposta. Então, ela está escrita completamente, não há cópia. Talvez haja uma coincidência. Isso é uma convergência que há entre nós e é até positivo que seja assim. Portanto, não há incoerência. E o nosso mandato respeita a cota das mulheres. Obrigado, senhores candidatos. Podem voltar para os seus lugares. Agradecemos aos candidatos e vamos agora a mais um intervalo, debate ponto e vírgula com transmissão pela TV Difusora, Rádio Difusora FM e portal MA10. Audiência total e a manifestação respeitosa do público nas redes sociais do Sistema Difusora e do ponto e vírgula. Voltamos com o debate ponto e vírgula e eu quero me dirigir aos candidatos, agradecer o comparecimento de todos. O programa ponto e vírgula é um programa de opinião política. Uma ou outra vez, cada um dos senhores foi elogiado ou criticado e nós lamentamos a ausência dos candidatos Eduardo Braide e o candidato Duarte Júnior, que lamentavelmente não compareceram a este que é um debate democrático. No terceiro bloco, todos perguntam e todos respondem. Vamos então ao sorteio para ver quem começa essa rodada. Candidato Iglesio Moisés. O senhor escolhe quem, candidato? Neto. Neto Evangelista. 30 segundos, candidato. Finalmente, eu não posso deixar de destacar que no bloco anterior, onde a regra dizia que não eram obrigados a perguntarem para nós não fomos perguntados nenhuma vez. As pessoas estão com medo da verdade dos dados e é lamentável isso dentro da eleição. Eu vim aqui para debater propostas, não para atacar ninguém, nem falar de quem não está aqui. Mas, Neto, em relação ao planejamento da Covid-19 para o ano que vem, qual que é a tua estratégia na saúde de São Luís? Olha, Iglesio, primeiro que todas as prioridades mudaram depois dessa pandemia. As prioridades que se tinham na educação, na saúde, na assistência social, passaram a ser outras. Então, na verdade, e com uma condição financeira e econômica completamente diferente de outros anos. Então, na verdade, a gente precisa ter o pé no chão, ter coerência com aquilo que a gente vai fazer. Nós temos previsto, no nosso plano de governo, o Centro de Reabilitação Pós-Covid-19, que vai tratar justamente das pessoas que têm asma, diabetes, hipertensão, essas pessoas do grupo de risco com relação à Covid-19. E, acima de tudo, também as pessoas que ficaram com sequelas por conta da Covid-19. Tem muitas pessoas que desenvolveram distúrbios de ansiedade, de depressão e que precisam da atenção do poder público nesse momento porque não tem condições de fazer o pagamento desse tipo de atendimento. Isso nós vamos fazer e na chegada. Isso vai ser uma das prioridades que eu próprio vou liderar. Candidato Iglesio, 1 minuto. Muito bom, mas eu preciso te informar que já existe um centro de reabilitação em Covid-19 na cidade de São Luís, no Genésio Ramos. Não é necessária a construção, como tu passas na tua propaganda, de um novo centro desses aí de reabilitação. Tem atendimento de psicólogo, tem atendimento com cardiologista, essa semana entra o atendimento com pneumologista, entra o psiquiatra, até porque a Covid-19 é uma doença com dimensões múltiplas na vida das pessoas, há necessidade de uma reabilitação muito intensa.
questiono o seguinte: criar uma unidade que já existe, de fato, e que tem um atendimento pequeno, até porque ela atende os pacientes que saíram do Hospital da Mulher e a procura espontânea, é gerar recurso demais numa situação que já está prevista no orçamento da Prefeitura. Então, quando tu falas assim, propostas realistas, eu tenho dificuldade porque assim, a realidade ela existe. O centro existe, a gente precisa valorizar o trabalho da Blandina, da dona Benilde, do Michel. São as pessoas que estão lá dentro daquele centro, dando duro, e parece que não estão, o trabalho delas não está sendo reconhecido, lamentavelmente. Candidato Neto, 30 segundos, candidato. O Iglesio, como você sabe mais do que todo mundo aqui no debate, aliás, todos os debates você vem sempre desqualificando todo mundo e você é o melhor de todos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você que está nos assistindo em casa agora, você está conseguindo resolver todos os seus problemas com relação à Covid-19? Eu tenho certeza que não. Existe o serviço é pequeno, nós precisamos ampliar e nós vamos ampliar. Você fica com a sua teoria, que não tem problema com a sua saúde, e eu fico na prática com que as pessoas precisam do atendimento. Candidato Neto, o senhor permanece. Candidato Iglesio, o senhor retorna, por favor. O senhor pergunta para quem, candidato? Pergunto para o candidato Rubens Pereira Júnior. Candidato Neto, 30 segundos. Candidato Rubens Júnior, a gente tem visto nessa campanha, assim, promessas mirabolantes, obviamente que não irão se cumprir, basta fazer conta, como o auxílio emergencial municipal, que no último debate eu fiz a conta para as pessoas, mostrando que elas estavam sendo enganadas, também a questão de pagamento de meia passagem para estudantes, através do PEAT e do PENAT, que tem um teto de pagamento, levar as pessoas para fazer exame em hospital particular. Qual a sua visão a respeito dessas propostas irreais na cidade? Candidato Neto, a política não pode ser o espaço do vale tudo. A população repudia isso. A população consegue perceber uma proposta que é real de uma proposta que é apenas uma propaganda. E, além disso, nós ainda temos um instrumento que pode balizar durante todo o período eleitoral, que é o plano de governo. O que é que nós percebemos? O plano de governo, inclusive, foi criado pelo governador Flávio Dino quando ele era deputado federal, na mini-reforma eleitoral, legislatura de 2006 a 2010. Quando a gente registra a candidatura, é obrigado a assumir alguns compromissos. Antes nem isso existia. A população dava um cheque em branco para o gestor. E nos planos de governo a gente percebe a carência que há de muitas propostas que só aparecem na propaganda. Isso não tem o meu acordo, não tem o meu aceite, não tem a nossa pactuação. Tem, na verdade, o nosso repúdio. E assim nós fizemos durante toda a campanha. Eu vim aqui para debater propostas, nós não viemos para agredir ninguém, ainda mais quem está ausente nesse momento, mas o objetivo é deixar claro que há diferença entre os candidatos, suas histórias e os seus projetos. Um minuto, candidato Neto. Júnior, é isso mesmo. Essas promessas mirabolantes que a gente sabe que não vão se cumprir, é impossível a gente poder estar levando verdadeiramente ao cidadão. Quero dizer a você que nos assiste em casa agora. A gente tem feito toda a nossa campanha baseado em propostas realistas, em propostas que podem ser cumpridas no ano que vai ser muito difícil de administrar a cidade de São Luís. Agora, como eu já disse aqui, eu não vou atrás de culpado. Nós vamos ter que, a partir de 2021, os problemas de São Luís, o seu problema também será o meu problema. E eu serei um prefeito que estarei nas ruas para debater a cidade, para encontrar os problemas junto com os cidadãos e trazer as soluções mais viáveis. Lógico, iniciando pelo básico, tem muita coisa básica na cidade de São Luís que precisa ser resolvido, e pensando nossa cidade também para o futuro, porque ela tem grandes potenciais. Potenciais turísticos de lazer, potenciais turísticos históricos, culturais, e que a gente precisa colocar ele em prática. E quem vai liderar todo esse processo de resolver o básico e de pensar a cidade para o futuro, serei eu, o próximo prefeito de São Luís. O nosso plano de governo foi elaborado de forma democrática. Foram centenas de reuniões presenciais e virtuais. Recebi mais de 1000 propostas para poder elaborar um plano com 65 compromissos. E aprendi com o Flávio Dino. O Flávio foi o governador que mais cumpriu o seu plano de governo no mandato passado. Eu serei o prefeito que mais vou cumprir os compromissos no próximo mandato, e esse é um compromisso que eu assumo publicamente. Esse é o modo 65 de governar. Esse é o modo do PCdoB de governar. Então eu acredito que esse é o desafio, separar propaganda de plano de governo. Obrigado, candidato. O candidato Rubens permanece, e o senhor diz para quem quer fazer a pergunta. Candidato Bira do Pindaré.
30 segundos. Candidato Bira, a pandemia mudou a vida de todos nós, inclusive mudou a pauta eleitoral. E um dos setores que mais sofreu com a pandemia foi justamente o da educação. Praticamente não tivemos aula ao longo de todo 2020. Em 2021, nós teremos que dar o ano de 20 e mais o de 21. Eu queria saber o que é que o senhor tem pensado para a retomada das aulas, quando eventualmente no próximo mandato, qual é o plano para que nós possamos garantir a educação e diminuir os prejuízos da população? Excelente. Na verdade, um problema, Rubens, que não é apenas de São Luís, é do Brasil e do mundo, porque todas as cidades sofreram com esse problema da pandemia, impactando todos os setores, inclusive e de maneira muito especial a educação. O que eu posso lhe garantir é o seguinte: a partir do dia 1º de janeiro, eu, como prefeito da cidade, não haverá imposição. Nós vamos mobilizar toda a comunidade estudantil, escolar, né, incluindo aí os profissionais da educação, os gestores, os pais e mães de família, todos envolvidos no processo educacional, para que a gente possa decidir isso juntos. Nós não podemos aceitar a imposição. É claro que nós temos que pensar em medidas que possam retomar as aulas o mais rápido possível. Se for necessário adquirir chips, buscar uma forma de fazer algum tipo de combinação que permita o ensino remoto, tudo isso nós temos que levar em consideração, mas tem que ser decidido juntos. Não pode, repito, ser uma imposição. Essa é uma posição muito clara que eu tenho em relação à volta às aulas. Nós faremos esse diálogo. Sem diálogo, nenhuma construção é possível. Mas eu tenho a minha opinião pessoal, que eu irei defender no diálogo. Eu defendo a retomada das aulas no dia 1º de fevereiro. E explico. Meu filho estuda na rede particular. Ele já voltou para a escola. Então, não posso defender para quem estuda na rede pública algo diferente do que eu defendo para o meu filho na rede privada. Porque senão a diferença entre a qualidade de ensino do privado com a qualidade do ensino público ficará gigante. O que é que nós iremos fazer? A partir de 1º de janeiro, do dia 2, logo depois da posse, nós iremos fazer uma adesão à ata para garantir a reforma das escolas. Muitas escolas sequer têm água. Então, durante o mês de janeiro, nós faremos reformas paliativas, não são reformas estruturantes, para garantir ponto de higienização, para garantir ventilação, para garantir condições sanitárias da volta às aulas. Tem que ter testagem nos professores e tem que ter outros mecanismos para complementar a questão da qualidade do ensino. Como, por exemplo, estou avisando desde já, vou pedir a TV Assembleia para ajudar justamente no ensino remoto. O que nós não podemos é permitir a diferença ainda maior entre a rede privada e a rede pública. Candidato, 30 segundos. Eu concordo plenamente que a gente faça esse esforço para voltar o mais rápido possível. A única coisa que eu pondero é a necessidade de que isso seja construído juntos. A educação pública, ela é muito mais abrangente do que a educação particular. E a educação particular tem seus mecanismos próprios que facilita, inclusive, o processo de aprendizagem, né? E no processo da educação pública isso é diferente, de maneira que nós temos que ter a ponderação para que haja um processo decisório com participação de todos e todas. Obrigado, candidatos. O candidato Bira fica e escolhe para quem quer perguntar. A quem posso perguntar? A quem quer. A quem posso? Fique à vontade. Não, quem... Só não pode ir para Neto e Rubens. Muito bem, vou chamar o Geisael. Geisael, posso já? Pode. Estou liberado? 30 Obrigado. segundos. Deixa eu voltar Só o cronômetro, né? Por favor. Ok. Vamos 30 lá. segundos a pergunta, né? Okay. Geisael, São Luís do Maranhão é uma cidade que tem quase 80% da sua população formada por negros e negras. E a questão do combate ao racismo, ela ganhou uma força no mundo inteiro, né? Inclusive nos Estados Unidos da América, influenciou inclusive agora o processo eleitoral americano. Eu queria perguntar a você, qual é a sua proposta de combate ao racismo em São Luís do Maranhão? Nós assinamos inclusive, Bira, um compromisso público. Você também assinou o mesmo compromisso, inclusive para a vigilância no que diz respeito às cotas, e acho que é importante a gente falar desse tema, sim. Nós temos uma juventude que é majoritariamente... As penitenciárias, elas são ocupadas, as pessoas privadas de liberdade são, em sua maioria, jovens, de 16 a 29 anos, pessoas de matriz africana, negras e pardos. Nós temos o racismo estrutural que nós precisamos combater, e nós temos uma população majoritariamente negra, nós temos o bairro da Liberdade, o maior quilombo urbano, e a gente
tem essas populações privadas de direitos e de serviços públicos. É preciso que a gente entenda isso na estrutura governamental. Eu acho que o ideal seria que nós tivéssemos uma secretaria, mas por enquanto o que a gente prevê é uma coordenação dentro das secretarias com recurso para atuar nesse sentido. 1 minuto, candidato Bira. Gesael, nós vamos criar a Secretaria de Igualdade Racial. É muito importante que a gente dê esse passo. A população negra é maioria na nossa cidade. Precisamos organizar a política de igualdade racial, como, por exemplo, reserva de vagas, como, por exemplo, a valorização do quilombo urbano da Liberdade, que é o maior do Brasil e precisa ser reconhecido como tal, a implantação da Lei 10.639, que garante o ensino da história africana nas escolas. Até hoje isso não foi implantado. Então, tudo isso são mecanismos e formas da gente valorizar a identidade africana que está em nós, que está na nossa origem. Aqui, inclusive, nós somos subrepresentados, nós somos minoria entre os candidatos. Nós, negros e negras, precisamos ter espaço na política, na sociedade, em todas as dimensões. E é por isso que eu defendo uma política de igualdade racial, inclusive para enfrentar o racismo estrutural que existe em nossa sociedade. Bira, é verdade, eu acho que o ideal seria que nós criássemos uma secretaria, entretanto, no nosso plano de governo a gente prevê, a gente acha que é necessário o enxugamento da máquina, por isso que eu falo que haverá uma coordenação específica para esse assunto, com orçamento, mas eu preciso dizer, Bira, que não adianta prometer uma secretaria sem recursos, no meu entendimento e na nossa visão de estruturar a forma de governo, e principalmente sem equipe técnica em razão das limitações financeiras. Mas eu entendo sim que é necessário que a gente combata, que a gente vire os olhos para esse assunto. Obrigado, candidatos. O candidato Geisael permanece. O candidato Bira, o senhor pode escolher entre o Franklin e o Iglesio. Eu gostaria de chamar o Iglesio, por favor. É verdade. É verdade. É verdade. O candidato já foi... Não, ele não respondeu, não. Não respondeu. Eu não respondi. Mas perguntou? Não respondeu. Só perguntou, ele não respondeu. Está correto. Então está correto. Mas ele não vai fechar. Não vai fechar. Tá certo, continua. Deputado Iglesio, dizer que a proposta é realista não torna uma proposta realista. Falar que a proposta dos outros é mirabolante não quer dizer que a sua não seja mirabolante. A propaganda eleitoral em São Luís se transformou mais uma vez num concurso de mentiras. Dizer que vem para o debate que não está treinado pelo marqueteiro é mentira. Pode pegar todas as falas do Rubens, por exemplo, em entrevistas, em todos os debates, ipsilítere, letra por letra, vírgula por vírgula. Está treinadinho, é um discurso treinado para chegar aqui e falar aquilo que o marqueteiro treinou. Vamos falar a respeito desse assunto, de propostas de verdade para a cidade de São Luís? Vamos sim, Geisael. Propostas de verdade, você vê que eles estão querendo defender até o lugar do Franklin responder para que eu não tenha acesso aqui às respostas. Infelizmente, não é questão de achar que sabe mais, não é, porque de fato eu estou estudando isso há muito tempo, a cidade. Eu terminei uma faculdade de Direito agora, sendo deputado e médico e pai de família. É uma luta, meu amigo, para a gente encontrar tempo para passar, para fazer uma prova. Então, isso aqui é muito estudo mesmo. E eu amo o que eu faço. Eu estou colocando meu coração aqui para ser prefeito de São Luís porque eu me preparei. E eu gosto de gente. Eu sou médico. Todo dia eu atendo praticamente pacientes. Uma vez no mês eu vou para o interior dar plantão, porque eu não vivo de mandato de deputado. Graças a Deus, quando eu terminar a minha missão no mandato, na prefeitura, onde a população e Deus quiserem que eu vá, eu vou voltar. Mas eu não vou chegar aqui, Geisael, para mentir e para dizer o que não vai ser feito, como essas pessoas, infelizmente, estão fazendo. É lamentável e tens o meu apoio nessa mesma ideia. Iglesio, nós discordamos em muitos pontos, eu e você. Inclusive, você acha que há caminhos que não podem levar a determinado destino. Eu discordo de você. Eu acho que a gente pode, inclusive, chegar a um destino específico, a um objetivo, trilhando outro caminho. Mas é bem verdade que nós temos tido a preocupação de trazer propostas que possam realmente ser colocadas em prática. Eu fico muito triste de ver... E olha só como é que é. Sequer a gente é escolhido para debater determinados assuntos porque fica a Liga dos Deputados, um chamando o outro. Eu fico triste com isso. E é tudo pensado no marketing. São 65 propostas. São 25 não sei o que lá. Bicho, vamos falar das coisas sérias, cara. As pessoas não merecem ser enganadas. O eleitor, ele tem que ter propostas de fato verdadeiras, porque essa cidade tem problemas muito básicos. Eu venho dizendo isso desde o começo e até essa minha frase ela é copiada aqui no debate. São Luís tem problemas básicos que nós precisamos avançar nesses problemas e preparar a cidade
cidade, para o futuro. Mas primeiro a gente tem que resolver problemas básicos nessa cidade. Não adianta ficar aqui com a roupinha do marketing, porque isso é desleal com as pessoas. É desleal, nós temos pouco tempo de TV, as pessoas que na rua não nos conhecem, infelizmente. Mas, quando eu trago um programa de governo, pode olhar, meu programa de governo diz onde vai sair o dinheiro, diz o que tem que ser feito, diz quais são as metas. A gente estudou, nós não estamos chegando aqui para conversar com a população e inventar história. Não vou sair da minha casa para isso. Eu tenho uma reputação. Eu trabalho como médico já desde 2004. Não precisamos disso. Nós não somos como eles, que precisam disso, infelizmente. Obrigado, candidatos. O candidato Franklin vem para o púlpito e eu vou sortear quem vai fazer a pergunta para ele. Quem vai responder, perdão. O senhor não foi perguntado e não respondeu, candidato. Então, aqui é o Franklin Douglas. Deixa eu tirar. Quem vai responder para o senhor é o Rubens Pereira Júnior. O candidato Rubens pediu um direito de resposta. E tu vai responder, né? Eu vou responder. Depois quem vai me perguntar? Eu acho que outro sorteio. O candidato responde o direito de resposta para o candidato Rubens Pereira Júnior. Agora? Não. Agora? Mas está sendo analisado. Sim, mas eu vou perguntar. E depois quem me pergunta? Isso. Quem? Será outro sorteio. Ok. 30 segundos. Há em torno de 484 milhões de reais no orçamento de São Luís para a questão da Previdência, né, do IPAM. No Congresso Nacional, o seu partido, corretamente, PCdoB, votou contra a reforma da Previdência. Eu queria saber qual é a tua proposta em relação ao município. Você vai, como prefeito eleito, fazer a reforma da Previdência nos termos que foi feita nacionalmente? Na verdade, é uma determinação legal de que todos os municípios o façam. Há uma defasagem na cidade de São Luís. O que nós iremos fazer? As mesmas alíquotas adotadas pelo governo Flávio Dino. Eu não tenho duas posições e defendi na época. E o que isso implica, Franklin, na minha avaliação? Que quem ganha menos vai pagar menos e quem ganha mais vai pagar mais. Isso é correto, isso é correto do ponto de vista, inclusive, da distribuição, da capacidade distributiva de cada um. A Previdência não pode ser simplesmente jogada de lado, não cabe falácias ou propaganda em cima disso, tem que ser tratado com responsabilidade. Esse será o posicionamento da Prefeitura e a palavra final será do Poder Legislativo. A Câmara terá liberdade para tomar as medidas adotadas. A Previdência do Estado, na minha visão, repito, ela permitiu que quem ganha menos pague menos e quem ganha mais paga mais. Esse vai ser o caminho adotado na Prefeitura de São Luís. 1 minuto, candidato. Na verdade, eu trago aqui um tema para explorar exatamente a incoerência do candidato, proposta e incoerência, que eu tenho insistido aqui para você. O PCdoB construiu um consórcio de candidatos, dos deputados, que ruiu nesta campanha, né? De um lado, fortaleceu as opções mais conservadoras, como o Neto Evangelista, que está com a Rosiana Sarney, o Duarte com o partido Bolsonaro, e do outro fragilizou candidaturas progressistas, como a do próprio Rubens e a do Bira. Para implementar o quê? Para implementar reformas que nós combatemos nacionalmente, que não dá para fazer como o Flávio Dino fez. Flávio Dino foi o primeiro governador, embora o PCdoB lá em cima contra, a fazer a reforma da Previdência no Maranhão, tirando o recurso do salário do servidor. Então, essa reforma administrativa não pode ser feita, e muito menos ter dois discursos. O Rubens, deputado federal, sequer se licenciou para votar contra a reforma da Previdência, deixando Gastão Vieira, que ocupa o mandato dele, votando lá com o governo Bolsonaro. Eu repito, Franklin, na reforma da Previdência feita pelo governador Flávio Dino, que eu uso como parâmetro, quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Eu considero isso correto. Ou tu vai propor que seja a mesma alíquota para todo mundo e quem ganha menos vai sofrer ainda mais o impacto? Não. Em relação ao deputado Gastão, ele tem meu respeito, mas eu não tenho qualquer afinidade em relação aos votos com ele. O que ele faz na Câmara, não sou eu que decido. Ele deve ser responsabilizado pelas suas opiniões. Eu nem decido quem é o suplente que assume no meu lugar. O que eu sei é que eu vim para a Secretaria das Cidades e pude mostrar minha forma de trabalhar. Obrigado, candidatos. Agora nós vamos fazer um sorteio de um candidato que vai perguntar para o candidato Franklin. Candidato Bira do Pindaré.
30 segundos. Franklin, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Geisael a respeito do combate ao racismo, né, tendo em vista a importância que isso tem no contexto internacional, nacional, e o reflexo que tem na nossa cidade, que é uma cidade majoritariamente formada por negros e negras. Eu queria saber qual é a sua proposta para o combate ao racismo em São Luís do Maranhão. O combate ao racismo está lá registrado no nosso programa, você baixa nas nossas redes sociais, no Oi Franklin, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e você vai ver que a gente tem a criação da Secretaria Municipal de Combate ao Racismo, Promoção da Igualdade Racial, fortalecer o Conselho, retomar um plano, fazer o plano, na verdade, fazer empreendedorismo afro para as mulheres negras poderem ter trabalho, que foi um tema que eu não consegui pautar aqui ao longo desse debate, fazer várias atividades dentro de resgatar, por exemplo, a história da África dentro do ensino das escolas municipais, concurso público para os que se formam em estudos africanos. Mas, sobretudo, Bira, manter coerência, como, por exemplo, não tergiversar em relação ao Alcântara. Você não tergiversou em relação ao Alcântara lá em cima, mas não fez essa denúncia aqui embaixo, não politizou isso ao longo da sua campanha. E lá tem muitos negros, muitos quilombolas que estão sofrendo com as políticas do governo Bolsonaro. 1 minuto, candidato Bira. Franklin, mais uma vez faltou atenção da sua parte. Um dos programas que eu levei ao ar na televisão foi exatamente colocando o meu pronunciamento em relação à questão de Alcântara, que eu fui o único deputado do Maranhão que votou contra, inclusive, o acordo com os Estados Unidos sem a consulta prévia às comunidades quilombolas. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Quilombola, tenho liderado essa luta dentro do Congresso Nacional e tenho respeito dos colegas, inclusive do seu partido, PSOL. A gente trabalha juntos, a gente trabalha em parceria, a gente constrói decisões juntos para poder enfrentar essa pauta em âmbito nacional e com reflexo aqui também no Maranhão. E a comunidade de Alcântara, eu tenho certeza que acompanha e sabe da seriedade do nosso trabalho. Portanto, essa questão nós temos tocado com muita firmeza. Queria só complementar, dizer ao Geisael que a coordenação não é possível ter com orçamento, só a secretaria. E nós vamos criar a Secretaria de Igualdade Racial com orçamento. Muito obrigado, candidato. O senhor tem 30 segundos ainda para a tréplica. Não politizou a questão, não criticou o governo Flávio Dino, que entregou Alcântara aos americanos. Isso, inclusive, compromete a metropolização da ilha, porque Alcântara faz parte da metropolização, uma lei que o próprio Bira votou. Não politizou a questão da entrega de Alcântara, de denunciar para dentro do consórcio. Ficou calado diante dos outros deputados do seu próprio leque de apoio nessa configuração do consórcio dinista em relação aos votos que foram dados, entregando a Alcântara aos americanos. É essa coerência que eu estou cobrando. Obrigado, candidatos. Muito obrigado. Nós vamos então para mais um intervalo e voltaremos com o quarto bloco do debate aqui da TV da TV Difusora, no debate do ponto e vírgula. De volta ao debate do ponto e vírgula aqui na TV Difusora, também pela Difusora FM, portal MA10. E no nosso último bloco, deixa eu mandar um alô pro povo de Caxias, que acompanha a gente pela Sinal Verde FM, e também de Imperatriz, que acompanha pela Difusora Sul FM. Candidato Rubem Júnior, a Comissão Jurídica do Debate analisou o seu pedido e lhe concede 1 minuto para direito de resposta. O candidato Geisael afirmou que eu falo frases ensaiadas dirigidas por marqueteiro. Isso é um absurdo. Quem me conhece sabe que esse sou eu, dentro e fora do período eleitoral. Eu sou o mesmo, eu não sou um produto de marketing. Isso, na verdade, ofende até mesmo a minha trajetória. Se alguém me dirige, não é um marqueteiro. Se alguém me dirige, é o Espírito Santo. E eu faço questão de dizer todas as vezes que eu sou cristão e que isso é muito importante na minha vida. Eu sou advogado. Eu estou na política enquanto o povo permitir, mas eu não faço questão. Eu não sou um político tradicional. Pelo contrário, eu sou advogado, não parei de estudar mesmo nos mandatos, mesmo tendo começado tão cedo. Com 22 anos eu já era deputado estadual. Sou mestre em Direito Constitucional e daí é que vem minha formação acadêmica, inclusive, que me subsidia nos debates. Mais do que isso, o que eu falo aqui
aqui veio dos debates que eu fiz com a sociedade, veio do movimento Diálogos por São Luís. Lá é que eu assumi os compromissos. O que eu repito está no meu plano de governo e pode e deve ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado, candidato. Vamos às considerações finais, começando com o candidato Iglesio Moisés. 3 minutos, candidato. Que maravilha ter esse tempo aqui para conversar com as pessoas um pouquinho sobre o que tem sido essa campanha. A construção de uma campanha, de um postulante a um cargo de prefeito da sua cidade, que para mim eu posso dizer com tranquilidade, a maior honra que eu, que sou servidor público do município, concursado do Socorrão, posso chegar a ter. Essa caminhada foi importante para mim. Conversei com muitas pessoas, ouvi muitas lamentações sobre a cidade, muitas dúvidas sobre o futuro de quem aqui vive. Foi de aprendizado. Aprendizado de sair um pouco da minha casinha, da minha realidade e entender a vivência de outras pessoas. Isso faz diferença. Foi um aprendizado também para mim, até do ponto de vista espiritual. Essa caminhada na campanha me aproximou mais mesmo com Deus. Tem sido importante. Todos os dias eu tenho orado, e é uma coisa que eu não fazia. E hoje a gente vê que essa caminhada até aqui, a possibilidade de falar com você que nos acompanha até agora, nos enche de esperança. Esperança, sabe por quê? Porque a gente tem um sistema político que ele é muito desigual. Eu tive a possibilidade de pleitear a eleição, de tentar ser prefeito num partido pequeno, num partido que não me deu tempo de mostrar tudo que a gente desenhou para a cidade de São Luís. Você viu que tentaram nem me perguntar aqui nos debates, e eu falo isso com toda humildade, sabe por quê? Porque eu estou tentando apenas mostrar que tem um caminho para a cidade, mas é um caminho que é pautado na verdade, verdade mesmo, não é verdade da boca para fora, das propostas feitas por marqueteiro, não. O nosso marqueteiro é a vivência das ruas que a gente tem, dos livros, dos estudos. Isso permitiu construir um bom plano de governo para São Luís, que dá para fazer. A gente está chegando perto da eleição, existe uma coisa chamada voto útil, que é a pesquisa que esse pessoal aqui tem, cada um deles tem 2 institutos de pesquisa, praticamente todos, só o Geisrael que não tem, que tem sido vítima, que nem eu disso, elas não nos deixam crescer. Para quê? Para estimular voto nos que estão na frente. Voto no Neto Evangelista, voto no Rubem Júnior, no Brade, no Duarte Júnior, cada um deles tem as pesquisas, mas o que a gente sente na rua é diferente, é pulsante, é cheio de esperança, é a vitória de quem não faz parte da política tradicional e todo dia sai para trabalhar e volta à noite realizando a sua função, que encara a sua família com aquela dignidade que você que trabalha sabe qual que é. Eu amo a minha cidade, eu tenho um amor profundo por São Luís, e eu quero ser prefeito para poder servir mesmo. Então não acredite em pesquisa. Se você que está me assistindo agora, votar na gente, colocar a sua família para votar conosco, eu tenho certeza absoluta que no final do dia 15 de novembro, votando em Iglesias 90, nós vamos ao segundo turno. E a gente vai ter a oportunidade não de disputar briga com ninguém, mas de ter o mesmo tempo que eles têm para mostrar que tem um caminho para São Luís, o caminho da verdade, o caminho do cuidado das pessoas. Eu sou Iglesias 90. Obrigado, candidato. Candidato Neto Evangelista. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de debater a minha cidade, a cidade de São Luís. Agradecer ao sistema difusora de comunicação, ao Ponto e Vírgula, porque está nos permitindo debater a cidade de fato, debater as propostas que cada um está apresentando. Eu agradeço a todos que estão comigo nesta caminhada, a todos os partidos, o PDT, que eu tenho como vice na minha chapa, a Luzimar Lopes, a Nega do Coroadinho, mais assim conhecida, senador Everton, todos os vereadores, deputados estaduais que estão conosco, o PTB do deputado federal Pedro Lucas Fernandes, o PSL do vereador Chico Carvalho, o MDB do meu amigo Roberto Costa. Agradecer o presidente estadual do meu partido, que tem sido um grande parceiro nesse embate, deputado federal Juscelino Filho, todos os meus companheiros de Assembleia Legislativa que estão junto comigo nessa caminhada. Está chegando o dia da eleição. O dia da eleição é um momento fundamental para você definir o rumo da nossa cidade para os próximos 4 anos. No ano que vai ser muito difícil, que é o ano de 2021. Não adianta eu vender facilidade para você, porque não vai ser nada fácil. E a gente precisa, e eu quero, entregar toda a minha experiência política e administrativa que eu tive, como deputado estadual, como secretário de Estado, que sempre foi pautada de cuidar das pessoas que mais precisam.
pessoas que estavam com fome, que puderam comer nos restaurantes populares que nós fizemos, pessoas que não tinham oportunidade de emprego, que puderam passar a trabalhar através do programa Mais Renda, crianças que não tinham condições de comprar o seu material escolar e que passaram a ter através do programa Bolsa Escola, comunidades em diversos lugares de São Luís e do Maranhão que passaram a ter sistema de abastecimento de água, aqui em São Luís, na Vila dos Guarais, no Quebra-Pote, lá na Santa Helena, no Bagdá, no Recanto Verde. Vocês dessas comunidades sabem do que eu estou falando. É essa experiência que eu quero colocar à disposição da minha cidade de São Luís. Cidade, lógico, que a gente precisa cuidar do básico, para depois a gente avançar para o futuro, para depois a gente pensar a nossa cidade e colocar ela no patamar que é dela de direito. Quero dizer para você, não se preocupe, eu vou continuar tudo aquilo que está dando certo hoje em São Luís. O programa São Luís em Obras, eu vou ampliar e ter todo o cuidado para fazer a manutenção necessária. E ampliar os programas e criar novos programas que precisam chegar até as pessoas que mais precisam. Ora, eu quero voltar a fazer os 3 principais compromissos que eu tenho feito diariamente na minha campanha. O primeiro, de ser um prefeito que chegue junto e que governe das ruas, que ande nas comunidades. Segundo, um prefeito que tenha, acima de tudo, compromisso com a verdade, que assuma compromisso que dá para ser cumprido. E o terceiro, de ser um prefeito que chegue resolvendo os problemas básicos da nossa cidade, mas, lógico, pense ela para o futuro, para colocar ela no patamar que é dela de direito. Então vamos continuar nessa reta final, até domingo. Eu conto com todos vocês que estão nos acompanhando em casa. Vamos para a vitória, dia 15, é 25, Neto Evangelista. Candidato Bira. Nesse momento, o único sentimento que há em mim é o sentimento de gratidão. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a minha família, que me acompanhou o tempo todo, minha esposa Leide, minhas filhas Andressa e Gabi, a minha mãe Helena, quebradeira de coco. Eu quero agradecer ao meu partido, que me permitiu ser candidato. Depois de tantas tentativas, finalmente eu consegui ser candidato a prefeito da minha cidade, São Luís do Maranhão. Agradecer a minha vice, Letícia Cardoso, que começou a campanha grávida, que teve neném, mas está aí firme e forte na nossa luta. Um abraço a você, Letícia. Agradecer a toda a nossa equipe, aos nossos candidatos a vereador e vereadoras e agradecer principalmente a cada sorriso, a cada olhar, a cada abraço, a cada carinho que eu recebi por onde nós passamos. Andei mais de 270 quilômetros até agora e nós vamos continuar a nossa caminhada até o último minuto. Eu quero dizer para vocês que nós queremos levar para a Prefeitura de São Luís a nossa experiência administrativa de quem foi secretário de Ciência e Tecnologia, que implantou o IEMA, que garantiu a implantação do Cidadão do Mundo, intercâmbio internacional para a juventude, que garantiu os aulões do Enem, que garantiu a escola de cinema. Como delegado do trabalho, combatemos a escravidão, colocamos o consórcio da juventude, temos experiência administrativa, temos experiência política como deputado, abri mão de auxílio moradia, abri mão de 18 salários, abri mão de aposentadoria especial, um mandato sempre alinhado com o interesse dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, essa experiência nós vamos levar, além da experiência de quem vem da Pastoral da Juventude, de quem vem dos sindicatos bancários, do movimento estudantil, de toda uma luta popular desde sempre. Nós vamos levar isso para a Prefeitura de São Luís e fazer uma gestão voltada para as pessoas, para os jovens, para os idosos, para as mulheres, para a população negra da nossa cidade, para a comunidade LGBT, para as pessoas com deficiência. Vai ser assim a nossa gestão. Vocês podem contar. E, por fim, quero chamar vocês, fazer esse chamamento para que a gente possa chegar ao segundo turno. Pesquisa não decide eleição. Quem decide eleição é você. E até o domingo nós vamos ter uma grande surpresa, porque o vira-voto está acontecendo. Eu sinto isso nas ruas. Mais importante do que as pesquisas é o sentimento das ruas, é o povo pulsando e tomando a sua decisão com a consciência e com o coração. É esse voto que vale e que faz a diferença. Portanto, nós contamos com você. Vamos para o segundo turno, vamos virar. Fiz uma campanha limpa, sem falar mal de ninguém, sem atacar ninguém, defendendo propostas concretas e viáveis para a nossa cidade. E sei que São Luís pode sim ser uma cidade mais humana, mais bela e mais justa. Eu conto com você. É Bira, prefeito 40. É outra história. Candidato Rubens. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui, porque foi difícil. Enfrentei o Covid, mas graças a Deus estamos aqui bem forte e justamente crescendo na reta final, que é o momento mais importante. Eu sou um político que tem um lado.
Eu sou do lado do governador Flávio Dino. Mas não é de agora, não. Eu sou do lado do Flávio desde o tempo que ele perdia a eleição. Ser aliado do Flávio agora, que ele é governador, é muito fácil. Não, eu estou com ele desde o início. Eu vi esse sonho lá no começo. E hoje eu posso dizer que tem valido a pena. E é isso que eu quero trazer para a Prefeitura de São Luís. O modo Flávio Dino de governar. Governar para quem mais precisa. Investindo muito na educação, na saúde, no combate à corrupção. Essa é a minha inspiração. Eu fui secretário do governador Flávio Dino. Dentre todos os candidatos, eu fui o único que fui secretário este ano dele. Só me afastei para poder disputar essa eleição. Estou preparado e afinado com todo o time de secretários do governo Flávio Dino. Vou além. Nós somos do mesmo partido. Dentre todos os candidatos, eu sou aquele que tem mais tempo no mesmo partido. Estou desde 2009 no PCdoB, o partido do governador Flávio Dino, e não mudo, porque eu tenho um posicionamento. Já pensou? Um prefeito e um governador do mesmo lado na cidade de São Luís? Nós tivemos pouquíssimas experiências, mas ano que vem nós teremos um prefeito e um governador do mesmo lado, do 65 do PCdoB. Tem uma pessoa que não quer isso. Sabe quem é? O Bolsonaro. O Bolsonaro quer meter a mão na prefeitura de São Luís para poder afrontar o Flávio. O objetivo é ficar ali, de parede com parede, briga de vizinho, que ele já considerou o Flávio o pior paraíba de todos. E para isso ele tem duas candidaturas que ele está utilizando para poder chegar nesse objetivo. A primeira é a do Braide, que é do Podemos, o partido que mais vota com Bolsonaro lá no Congresso Nacional. O mesmo Braide que fugiu do debate hoje. Braide fujão, não queria participar. O último que fugiu de debate assim foi o Bolsonaro, e você viu no que foi que acabou. Não foi uma boa experiência. O outro é o Duarte, que era do PCdoB. O Flávio Dino deu uma chance para ele no Viva Procon, e ele retribuiu saindo do PCdoB e se filiando num partido hoje, do Flávio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro. Quem troca o partido do Flávio Dino e está hoje no partido do Flávio Bolsonaro, fez uma péssima troca. Se eu tiver num partido e o filho do Bolsonaro se filiar, no dia seguinte eu mudo. Mas no PCdoB, ele não é nem aceito. A campanha chega num momento de crescimento. Eu comecei lá atrás. As pessoas riam da nossa candidatura, mas a gente continuou trabalhando com muita firmeza, com muita fé e com muita humildade. O que eu encontro hoje nas ruas são sorrisos, olhares de esperança e a certeza de que dias melhores virão, e quem sabe resolver a parada é o 65. É o PCdoB, é o lado do Flávio Dino. Por isso, esse é o convite que eu faço para ti. Venha se somar com a gente nessa reta final. Começou a arrancada. Nós iremos para o segundo turno. E aí você já sabe. É Rubens prefeito, do lado do povo, é 65, de novo. Que Deus abençoe a todos. Candidato Franklin. Meu amigo, minha amiga, eu quero de início agradecer a você por estar nos acompanhando nas minhas redes sociais, os nossos programas, apesar só dos 15 segundos. Eu quero agradecer ao PCB, ao P, ao PSOL, que conseguiu constituir nesta eleição a unidade popular de esquerda, coerente, que não votou no golpe da Dilma, mas também não baixou a cabeça para os erros do governo Lula e do governo da Dilma. Eu quero, sobretudo, te chamar a atenção que essa eleição também é uma eleição para a Câmara de Vereadores. E aí eu quero lembrar a você que nós no PSOL temos candidaturas de mulheres negras e de luta. E eu quero pedir o teu voto, por exemplo, para a Eleonora, para a Ângela, para a professora Dani, para a Casey Daiane, para a professora Francilene, para a professora Aline. Mulheres de luta que, junto com o professor Gentil, Carlos Wellington, Magno Cutrim, Gleique Maia, Carlos Silva, professor Leonel, professor Cláudio, poderão de fato mudar a Câmara Municipal de São Luís. Para isso, vote na legenda 50 ou vote num desses nossos candidatas e candidatos. Você nesta eleição não precisa escolher entre o ruim e o menos pior. O consórcio de Flávio Dino foi um verdadeiro desastre nessa eleição. Agora Rubens fala em Bolsonaro. No começo da campanha, só quem denunciava os 14 milhões de desempregados, só quem denunciava as políticas do governo Bolsonaro era o PSOL, a UP e o PCB. Por uma questão eleitoreira, ficaram com medo de perder voto. E o que resta do consórcio do Flávio Dino? Duas candidaturas de direita, Neto e Duarte. Duas candidaturas progressistas fragilizadas, Rubens e Bira. Qual é o legado do governo Flávio Dino para a história e para São Luís? Entregar a prefeitura para a Braide? Entregar a prefeitura para um governo Bolsonaro? Essa é a culpa que carrega hoje o consórcio dinista, que não soube fazer a política progressista para a nossa cidade. Mas você não precisa dessa opção. Você pode mudar. Quero exatamente falar contigo que ainda está indeciso.
Quero falar contigo que, inclusive, pode mudar o voto. Você não precisa. Braide, Rubens, que estiveram junto na defesa do Flávio Dino, Rubens e Neto, que estiveram juntos na defesa... Neto e Braide, que estiveram juntos na defesa do Castelo, Duarte, juntos com o Neto na defesa do Edivaldo Holanda. Para mudar para valer, você pode votar no 50, você pode votar no PSOL. Veja que o Iglesias desdenhou dos 50 mil empregos que nós estamos fazendo como proposta, nem tivemos tempo de defender. Não caia no desdém dos candidatos deputados. Tenha esperança. Acredite que a gente pode, de fato, ter resposta para 120 mil desempregados nessa cidade. 14 milhões no país. Vote com esperança. Vote com o partido que não nega o voto para os seus direitos. Vote no PSOL. Vote 50. Franklin Arouche. Obrigado, candidato. O candidato Iglesias Moisés pede um direito de resposta que será analisado pela comissão jurídica. Candidato Geisael. Vamos lá, né? Fatos são fatos. Discursos ensaiados não mudam fatos. Verdades são verdades. Frases feitas não mudam verdades. E quando a gente diz verdades, dói. Verdades como, por exemplo, dizer que nas últimas décadas São Luís não teve prefeito de fato, por causa do modo que se ganha a eleição em São Luís. Houve um prefeito em quem mandava era a filha. Outro prefeito, quem mandava era o irmão. Outro, quem manda ou mandava, o pai. E assim, eles se juntam em grupos e vencem a eleição. 3 campos de batalha: financeiro, político e popular. Cada campo de batalha com as suas armas. Eles usam principalmente a arma do dinheiro e da política para enganar o povo. Por isso governam para o dinheiro e para a política. Prestam serviços aos seus grupos políticos e a empresários ou aqueles que lhe estendem a mão financeiramente. O povo fica com as migalhas. As alianças na política, elas devem ser feitas em favor do povo, mas eles fazem alianças em favor de si próprio e do seu grupo político. É só notar, cada um já está de olho na eleição de 2022. Miram o Palácio Laravardière, mas estão de olho no Palácio dos Leões ao lado. Cada um já, inclusive, com o seu candidato a governador para 2022. Se não, vejamos o Braide com o Roberto Rocha, o Duarte com o Josimar de Maranhãozinho, e Deus me livre desse caba meter o pé na prefeitura, como ele disse que vai fazer em tudo enquanto é prefeitura que ele ganha. O Josimar tem vídeo dele dizendo que vai meter o pé na prefeitura quando ele entrar. E assim outros interesses, como o Neto ao lado do Everton, Rubens ao lado de Elisiane, enfim. Se juntam em grupos e vencem a eleição dessa forma. A prefeitura, lamentavelmente, já está toda rateada por causa dos acordos feitos agora. É onde é plantada a semente da corrupção. Mas você tem uma responsabilidade de levar uma candidatura diferente para o segundo turno que não está comprometida com esse modelo de política. Eu estou te oferecendo a oportunidade de sair dessa dicotomia do ruim e do menos ruim. Eu sou Geisael, meu número é 18, sou candidato a prefeito de São Luís para quebrar com esse modelo de política que inclusive impede a gestão da cidade de avançar nas coisas básicas em direção à modernidade. Tenho ao meu lado a Janicelma Fernandes para governar junto comigo. Quero mandar um grande abraço a ela e quero agradecer também a minha mãe, irmã Diná, o irmão Joãozinho, meu pai, a minha esposa, os meus filhos, que têm sido um esteio ao meu lado dentro das dificuldades que nós temos enfrentado. O meu número é 18, sou uma opção boa diante de tudo de ruim que está aí. Obrigado, candidato. A comissão jurídica negou o pedido de direito de resposta do candidato Iglesias. Antes de fazer o encerramento, eu quero convidar os assessores dos candidatos a se fazerem presente aqui para que façam aqui uma confraternização com seus candidatos. Sejam bem-vindos. Agradecemos a presença de todos os candidatos que respeitosamente compareceram e debateram aqui as suas ideias. O programa Ponto e Vírgula, o Sistema Difusora de Comunicação, segue firme no entendimento de que o bom jornalismo é sempre pautado na verdade, na ética. Obrigado a todos os candidatos que aqui compareceram: Geisael Marques, Franklin Douglas, também o Franklin Douglas,
do PSOL, Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, Bira do Pindaré, do PSB, Neto Evangelista, do DEM, Iglesio Moisés, do PROS, e o debate Ponto e Vírgula e a parceria com o Sistema Difusora de Comunicação. Desejamos a você, eleitor de São Luís, um bom voto. Encerramos com a certeza de ter contribuído com a maior festa da democracia brasileira, é a eleição. Boa noite a todos.